sofridos, dava mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Haja voz em meu peito, no homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distante da justiça, tão distante do amor. Haja voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade. Vê só nele a sua posse, vê só nele a verdade. Haja voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Haja voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Olá, irmãos e irmãs, é com uma alegria que nós nos encontramos mais uma vez para podermos compartilhar a palavra do Senhor, uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre a sua semana. A palavra de acolhida nesse culto é do Salmo 40, no versículo 1 até o 4, que diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Esse Salmo 40 é um salmo de livramento, é uma oração de livramento. Esperei no Senhor, ele se inclinou e me ouviu. Ele me tirou de um poço de lama, ele firmou os meus pés sobre uma rocha que é eterna. Ele pôs nos meus lábios um novo cântico de louvor ao seu nome. E feliz é o homem, feliz é a mulher que não é arrogante, que não é mentirosa. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Assim celebramos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Convido a um momento de louvor cantando Os que Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá. Não, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá. Não, não, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá. Rocha eterna, foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa todo o mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao meu lar subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Convido a um momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Tu és a nossa rocha eterna e graça nós te damos por podermos nos refugiar em Ti. Obrigado porque o Senhor nos acolhe com muito amor, porque desde o princípio, desde os tempos de Adão, Tu viestes ao nosso encontro nos chamando para vivermos em comunhão contigo. Assim te agradecemos por esse momento de culto e te pedimos, concede-nos a Tua palavra, palavra que é alimento para a nossa alma, palavra que é consolo, que é conforto em tempos de tribulações. Assim nós queremos nos aquietar diante de Ti, ouvir o Teu falar e recebermos de Ti a graça da palavra. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente e nos molde pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico que é base para a nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Esta parábola é dirigida de modo muito especial a nós que passamos anos da nossa vida dentro da igreja. Muitas vezes nos imaginamos muito justos ou até melhores e superiores a outros que não frequentam a igreja como nós. Esta parábola trata
do pecado do orgulho. E talvez seja este o pecado mais latente entre nós cristãos. Diz a palavra: Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Até aqui a palavra de hoje. Na Palestina, os devotos oravam 3 vezes ao dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Era comum que nesses 3 horários muitas pessoas recorressem ao templo para poderem fazer suas orações. E Jesus, na sua parábola, ele faz referência a 2 homens que foram no templo para orar. Um deles era um fariseu, um mestre da lei, um religioso. E o problema do fariseu, desse religioso, é que ele confiava demais em si mesmo. Ele pensava que pelo alto cargo que ele ocupava, pelas boas obras que ele fazia, por jejuar 2 vezes na semana, por dar os dízimos, por fazer caridade, que ele já era bom demais. Por meio da oração, ele dava testemunho de si mesmo para Deus. A lei judaica, ela ordenava o jejum obrigatório, sim. Era o dia da expiação do pecado. Mas com a intenção de alcançar um mérito especial, este fariseu da parábola, ele não jejuava só 1 vez por semana como a lei mandava, ele jejuava 2 vezes. Provavelmente na segunda-feira e na quinta-feira, porque nesses 2 dias havia uma grande feira livre na cidade de Jerusalém. E todos os camponeses, as pessoas do interior vinham para a cidade vender os seus produtos. Então a cidade estava muito tumultuada nesses dias com o comércio da feira. E aqueles que jejuavam, muitas vezes branqueavam a sua cara para se parecerem pálidos e se vestiam com roupas desordenadas, para assim serem vistos por esses camponeses como pessoas muito piedosas. Não é à toa que Jesus tem dado uma ordem em Mateus 6, versículo 16 e 17, dizendo: quando vocês jejuarem, não façam a cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para que todos saibam que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o seu rosto e penteie o seu cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu Pai, que te vê o que você faz em segredo, ele te dará a recompensa. Vejam só, esse fariseu que dava o dízimo até daquilo que não precisava,
Ele está representando a pior classe religiosa farisaica de seu tempo. Tem uma oração de um rabino que diz assim: ó Deus, eu te agradeço, meu Senhor, porque tu me separaste de todos aqueles que se sentam nas ruas, e o Senhor me escolheu para se assentar na academia. Porque eu me levanto cedo e eles também. Eu faço para as palavras da lei e eles fazem para as coisas vãs. Eu trabalho e eles também. Eu trabalho e recebo a recompensa. Eles trabalham e não recebem nada. Eu corro e eles também. Eu corro para a vida vindoura e eles correm para o abismo da destruição. Este é o tipo de oração arrogante que o fariseu desta parábola está fazendo a Deus. E ainda outro, o rabino Simeão, disse certa vez: se só houvesse 2 homens retos no mundo, seríamos eu e o meu filho. Se só existissem um homem reto no mundo, este seria eu. O fariseu, na verdade, não foi orar a Deus. Ele apenas foi informar para Deus o quanto ele era bom. E eu pergunto a você que me ouve nessa reflexão, como é que tem sido a sua oração diante do Senhor? Você também fala com Deus simplesmente apresentando as suas credenciais, a tua bondade, as suas boas obras e as suas caridades? Você também acredita que o seu modo exemplar de viver, a sua moral e a sua ética lhe faz melhor ou superior aos demais? Você confia que a sua retidão, a sua santidade, a sua religiosidade já te transforma em alguém bom demais? Pode ser que diante da palavra de Jesus, você se veja hoje também, tal como aquele fariseu, se pertencendo à pior classe religiosa desta terra. Quem sabe você perceba que, na verdade, você nunca fez uma oração sincera a Deus. Você nunca confessou para Ele de fato quem é você atrás dos bastidores. Tudo que você apresentou a Deus em oração não foi mais do que pecado, porque a autoconfiança e a autopiedade, sim, é pecado, ainda que sejam apresentados em forma de oração. É pecado da autojustificação, é pecado da negação da bondade de Deus, pecado da negação da graça de Deus, porque quando alguém quer se salvar sozinho pela sua bondade, pela tua filosofia, pelas tuas obras ou pela sua inteligência, ele está dizendo: Senhor, eu não preciso da tua graça, eu me salvo sozinho. Falando um pouquinho do outro homem, o segundo personagem da parábola, aquele homem foi orar no templo e de profissão ele era um cobrador de impostos. Pela sua profissão, ele era excluído do convívio social. Ele trabalhava para o Império Romano e cobrava altas taxas do seu povo, por isso o pessoal não gostava dele. O fariseu se colocou no meio do templo para mostrar o quanto ele era bom. Já esse publicano, diz o texto, que ele se mantinha afastado, lá no cantinho, bem isolado, e ele nem sequer ousava elevar os olhos aos céus, mas ele, de modo muito humilde, ele reconhecia o seu pecado e batia no peito dizendo: ai, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele estava dizendo: ó Deus,
eu não sou apenas um pecador, eu sou o principal, eu sou o maior dos pecadores. A oração desse cobrador de impostos, ela foi uma oferta de sacrifício a Deus. Ele se confessou perdido, ele se confessou falho, ele se confessou devedor, ele mesmo disse: eu sou pecador. O publicano não apresentou as suas boas obras, ele não apresentou a Deus o seu alto cargo no Império Romano, o maior império da época, mas ele confessou os seus pecados aos seus próprios olhos. Ele se considerava o maior dos pecadores. E por confiar inteiramente no perdão de Deus, o publicano foi aceito como justo diante de Deus, disse Jesus na conclusão da parábola. A oração sincera desse publicano foi aceita como uma oferta pelo perdão. Notem, ele não era justo mesmo. Por si próprio, ele era um pecador. Foi Deus que atendeu a oração e declarou que ele estava justificado. Esta parábola nos mostra que nenhum orgulhoso pode orar. A porta do céu é tão baixa que um orgulhoso não consegue entrar por ela. Na porta do reino dos céus, só entram os humildes, de joelho no chão, aqueles que se dobram diante do Senhor em oração. Na oração sincera, nós nos tornamos iguais diante de Deus e do próximo. Pecadores e pecadoras que sofrem, que vivem ajoelhados perante o trono da misericórdia de Deus, somente dele vem a nossa justificação. Vejam bem, como que é interessante. O fariseu não mentiu em sua oração. Ele jejuava, ele dava o dízimo. Ele de fato não era como os outros homens. Ele não era um cobrador de impostos. Mas ele não era tão bom diante de Deus e ele não era bom como um Deus. Ponhamos as nossas vidas ao lado da vida maravilhosa que Jesus tem. Oremos para que Deus tenha misericórdia de nós pecadores, que o nosso arrependimento seja verdadeiro, que a nossa oração seja sincera e que a nossa religiosidade não seja falsa. Que o Senhor possa olhar para mim e para ti e Ele nos declare justo, santos, perfeitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Em resposta à palavra que nós acabamos de ouvir, convido juntos a cantarmos o hino: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas
entrar no santuário pra te adorar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Teu sangue me limpa de todo pecado e o Espírito Santo me enche de amor. Teu sangue me limpa de todo pecado e o Espírito Santo me enche de amor. Tenho 2 breves avisos que gostaria de fazer. É que, por força do decreto, nós estamos com todas as nossas atividades na paróquia de Luzerna de modo online. Então você pode acompanhar os nossos cultos pela manhã pelo WhatsApp, que nós vamos enviar o link. E também no domingo à noite temos o culto ao vivo pela Rádio Luz de Luzerna, e você pode acompanhar esse culto pelo YouTube e também pelo Facebook. Como esse culto é ao vivo, você pode fazer ali os seus pedidos de orações, que o colega Daniel ou Samuel estarão intercedendo a Deus por você. Também, você que tem os seus dízimos e as suas ofertas, gostaria de te convidar a procurar um líder da sua comunidade para que nós possamos continuar honrando com os nossos compromissos, com as necessidades da nossa paróquia. Convido a oração geral e também a oração do Pai Nosso. Senhor Jesus, graça nós te damos pela palavra abençoadora que nós acabamos de ouvir na pregação. Graça nós te damos pelo teu perdão e nós te rendemos louvores porque tu colocaste em nossos lábios, em nosso coração, um novo cântico de adoração a ti. Também, Senhor Jesus, nós queremos te dar graças, porque ainda que seja por meio da tecnologia, por meio da internet, nós podemos compartilhar desta palavra de esperança. Assim, ó Deus, nós pedimos que tu possas vir em nosso socorro, que tu possas olhar para cada irmão e irmã que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão enfrentando a luta com esta pandemia, pelas famílias que já estão sofrendo a dor do luto por terem perdido um ente querido. Pedimos, Senhor Jesus, que tu possas olhar por aqueles que estão passando necessidades financeiras, pelas pessoas que estão passando dificuldades emocionais de relacionamento, que tu possas vir em nosso socorro e nos conceder da tua graça, de guiar-nos pelo teu reto caminho, de termos os nossos pés de fato firmados na rocha eterna que é o Senhor. Tudo mais que temos a pedir ou agradecer, ainda oramos na oração que tu nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Nos despedimos desse culto cantando ainda: Tu és santo, poderoso. Tu és santo, poderoso. Tu és
te ouço para sempre te amarei. te amarei. E eu Meu canto Senhor e o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Eu amo, é o grande eu sou, diante Ele é o Cordeiro eu me que salvou. e eu Vivo está e ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, me sempre. príncipe da paz, só por ele eu viverei. E tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, e tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. E eu te sigo, Eu te sigo, e eu te ouço.